Em um futuro onde o meio ambiente foi destruído, os ricos construíram uma cidadela para se proteger e deixando os pobres enfrentar a fome em um planeta arruinado. Junte-se a nós enquanto viajamos por essa história de sobrevivência e coragem. Fala galera, beleza? Deixa um like e compartilha. Vamos para a história? Começamos com uma breve explicação do que aconteceu com o planeta. Organismos e vírus desenvolvidos em laboratórios escaparam para o meio ambiente, causando uma crise ecológica no planeta Terra e acabando com as plantações e com a agricultura. Por isso, as pessoas ricas criaram cidades fechadas para viverem, enquanto os pobres lutam para sobreviver nesse mundo destruído. Após essa introdução, conhecemos Vesper, uma garota de 13 anos que está tentando achar algum alimento para comer, e ela tem um drone que a ajuda a sobreviver, além de fazer companhia para a jovem. Logo, a garotinha volta para sua casa e prepara uma refeição para seu pai, que tem paralisia e por isso ele precisa se alimentar por um tubo ligado ao seu estômago. Então descobrimos que o pai dela tem eletrodos em sua cabeça, que servem para controlar o drone e assim conversar com sua filha. Em seguida, Vesper vai para um laboratório abandonado e essa garota é bem corajosa, já que tem alguns organismos bem bizarros e assustadores lá dentro. Vesper foi até lá para fazer uma de suas experiências, dessa vez com uma lagarta que ela havia encontrado no chão, mas de repente ela escuta um barulho ao lado de fora e corre para ver o que é, se deparando com uma peregrina que está juntando sucata. Então, Vesper diz que quer descobrir para onde a mulher está indo, mas o pai dela a aconselha a deixar isso para lá. Voltando para casa, a garotinha vê que alguém invadiu o lugar, revirando os armários e destruindo algumas coisas. Então o pai dela alerta que destruíram o tanque de combustível, que gera energia para sua casa. Logo, a jovem se apressa para parar o vazamento. No entanto, o pulmão artificial de seu pai parou de funcionar por causa da queda de energia. Portanto, Vesper decide pedir ajuda aos outros sobreviventes. Chegando lá, ela vê que uma criatura humanoide está ferida e chorando. Um garoto assume a culpa por isso e Jonas ordena que ele acabe com a dor da criatura, explicando que os ricos da cidadela criaram ela em um laboratório e por conta disso a criatura não tem sentimentos como seres humanos. No entanto, o garoto dá várias apunhaladas na criatura e ela morre gritando de dor. Então, Vesper diz para Jonas que essa Jug deve ter custado uma fortuna, sendo que Jugs é o nome dado a criaturas como essa criadas artificialmente na cidadela para serem usadas como escravas. Depois disso, Vesper conta sobre o gerador e pede ajuda a Jonas, já que ele é irmão de seu pai. Só que ele diz que não ajudará de graça, já que os ricos aumentaram o preço das sementes que eles usam para plantar e comer, sendo que essas sementes foram modificadas artificialmente pelos ricos para produzirem somente uma colheita. Em troca da ajuda, a garota terá que dar uma bolsa de sangue dela, porque o sangue pode ser vendido para o pessoal da cidadela usar. Então Jonas diz que Vesper estará mais segura com eles e que a jovem pode trazer o pai dela. Só que a garota recusa, pois sabe que teria que virar uma parideira, que são mulheres que têm que ficar engravidando. Então, Vesper pede a Jonas que cumpra a sua parte do acordo, mas ele fala que é preciso vender primeiro sangue para a cidadela. Com isso, a garota tenta pegar a bolsa de volta, já que o pai dela não iria aguentar 2 dias sem energia, mas Jonas não deixa e coloca ela para fora. Após isso, a jovem consegue entrar escondida no depósito da família de Jonas, só que logo um garotinho vê ela e felizmente ele decide não alertar os outros do grupo. Então, Vesper pega um pouco do combustível para usar no gerador da casa dela. A garota também rouba algumas sementes das plantações deles. No caminho de volta, ela olha para o céu e vê que uma aeronave está soltando fumaça, como se estivesse prestes a cair. E ao chegar em casa, a jovem usa o combustível para restaurar a energia e também mostra ao pai dela as sementes que roubou, explicando que pretende modificá-las para fazer com que durem por mais uma colheita. Só que o pai não fica feliz e fala para ela devolver as sementes. Então, Vesper se irrita e diz que ele só está com medo de que ela vá embora para trabalhar nos laboratórios da cidadela, abandonando como assim a mãe dela o fez. Após isso, a jovem está caminhando na floresta e acha uma mulher desmaiada, cujo sangue está sendo drenado por uma planta. E aí, a garota a resgata e a leva para sua casa, fazendo um curativo na perna da mulher. Mais tarde, Vesper conversa com seu pai sobre isso, comentando que a moça é rica e que a aeronave dela deve ter caído na floresta, mas ele fala que pessoas ricas não têm bondade e que ela não os ajudará em troca. Só que logo Camélia acorda e pede ajuda da jovem para encontrar o pai dela, que também estava voando no planador que caiu. Então a garota aceita ajudá-la e Camélia pergunta como o pai de Vesper ficou daquele jeito, e ela explica que o pai lutava no exército da cidadela e por isso ele ficou com graves sequelas. Portanto, a mulher promete que irá conseguir uma moradia para eles dentro da cidadela. Só que de repente o pai dela começa a ter uma convulsão e
Vesper fica desesperada, mas felizmente Camélia molha os seus lábios com seu sangue e o cura, parando a convulsão na hora. Após isso, a jovem sai para procurar o pai da moça, e ao seguir os destroços ela consegue achar o planador. Só que logo, Jonas chega no local e assume o controle da situação. Com isso, o compartimento da aeronave é aberto e Jonas começa a sufocar Elias, o pai da moça, pois ele odeia os ricos da cidadela e Vesper até tenta impedir, mas o homem morre mesmo assim. Então, Jonas encontra uma peça de roupa dentro do planador e passa a desconfiar que Vesper esteja escondendo alguém, mas ela mente que só achou a aeronave por acaso enquanto caminhava pela floresta. Após isso, o pai da garota fala que eles deveriam chamar a cidadela para ajudar Camélia, mas Vesper diz que Jonas é o único que tem um rádio para se comunicar com o pessoal. Já em casa, a garota mente que eles não conseguiram achar o pai de Camélia. Então, Vesper vai checar o ferimento da moça e nota que curou completamente em um só dia, o que é bem estranho. De noite, Vesper mostra sua estufa de plantas para Camélia, na esperança de impressionar a mulher e assim conseguir uma vaga para morar na cidadela. Então, o plano dá certo e a moça fala que o pai dela precisa ver isso, já que ele era o chefe da biologia sintética da cidadela. De volta em casa, Camélia pergunta como a mãe da garota morreu, mas Vesper responde que a sua mãe não morreu, e sim que ela os abandonou há 1 ano para seguir os peregrinos, que são um grupo de pessoas que andam em grupo e ficam recolhendo tralhas. Só que ninguém sabe o porquê eles fazem isso, já que os peregrinos não falam. A jovem até diz que há boatos de que um vírus transforma pessoas normais em peregrinos. Mais tarde, a garota pega um livro com pinturas de animais e Camélia explica para ela como é um gato, uma coruja, já que os animais só existem dentro da cidadela e por isso Vesper nunca viu um gato na vida dela. Logo, Vesper pergunta o motivo de só certas pessoas morarem na cidadela e Camélia explica que se abrissem as portas não haveria recursos para todo mundo. Só que a garotinha diz que o pessoal da cidadela cria jugs para os servirem e que, portanto, eles poderiam tomar o lugar dessas criaturas para viverem lá. Mas a mulher fala que os humanos não são tão fáceis de serem controlados como os jugs. No dia seguinte, Vesper invade a propriedade de Jonas para roubar novamente, mas ele estava dentro da estufa e ameaça a garota, dizendo que irá puni-la se ela roubar as reservas da família dele novamente. Então, Jonas sabota o drone do pai da garota e mente que só estava o arrumando, e aí a garota percebe que Jonas está mal intencionado e corre de lá. Na floresta, Vesper acha o corpo do garoto que estava cuidando da estufa no dia que ela entrou para roubar, mostrando que Jonas culpou o jovem pelo ocorrido. Em seguida, ele manda alguns garotos irem atrás de Vesper, e ela até tenta fugir, mas acaba sendo pega, e eles colocam uma marca na mão dela e a libertam. Ao voltar para casa, a jovem abraça Camélia e revela que o pai dela não está mais vivo e que Jonas eliminou ele. Com isso, Vesper leva Camélia até o local onde o corpo está, e a moça se emociona ao ver o pai dela nesse estado, mas logo a garotinha a tira da água e sem querer ela vê que ela tem uma cicatriz como as que as Jugs têm. Então, a mulher revela que é uma Jug e que o pai é o criador dela e cometeu um crime grave ao fazer uma Jug inteligente, e por isso ambos tiveram que fugir da cidadela. E isso explica o fato da mulher não ter tentado ligar para a cidadela para pedir ajuda quando o planador deles caiu na floresta, sendo que Camélia não é uma Jug comum, já que ela é bem parecida com os humanos, ao contrário da criatura que morreu no acampamento de Jonas. Portanto, Camélia explica que o criador dela fez um acordo com a Cidadela do Sul e eles estavam tentando fugir para lá. E então Vesper fica bem irritada e começa a jogar coisas em Camélia, já que ela mentiu sobre poder levar a jovem para morar na cidadela. Em seguida, ambas voltam para casa e Vesper manda Camélia ir embora. E então a garota vai arrumar o drone que Jonas quebrou. Então o pai dela diz que Vesper não pode ficar mais nessa casa, já que Jonas marcou a garota e pensa que ela é propriedade dele. Mas a jovem explica que pretende entregar Camélia a Jonas para conseguir liberdade em troca disso. Já na cozinha, Camélia pega uma faca para tentar se eliminar, porém ela falha e Vesper rapidamente a imobiliza, dizendo que ela não pode desistir, por mais que a vida seja difícil. De noite, a jovem pede para analisar a amostra de DNA da mulher. Então Camélia começa a tocar um instrumento enquanto a jovem trabalha e, por obra do destino, Vesper percebe que o DNA da mulher está reagindo com a música e Camélia explica que ela costumava tocar e cantar para o criador dela. Com isso, Vesper percebe que há um segredo escondido no DNA da garota, que só é ativado pela música, e esse segredo ensina como desbloquear as sementes da cidadela para torná-las férteis por mais uma colheita. No
No dia seguinte, Vesper sai para ir até o laboratório e Jonas aparece na casa dela e finalmente conhece a outra passageira que estava no planador. Então, ele ameaça arrancar os fios que mantêm o pai de Vesper vivo para convencer a mulher a ir com ele. Logo, Camélia cede e o impede dizendo que iria segui-lo. Então, Jonas estranha sua submissão e acaba descobrindo quem ela realmente era, tentando se aproveitar da mulher. Vesper chega em seguida e ataca Jonas com um facão, mas ele desarma a garota e tenta cortar a mão dela. Porém, Camélia consegue ferir Jonas e muda a situação a favor delas. Então, Vesper decide fazer um acordo com Jonas, contando que o criador de Camélia escondeu os segredos para desbloquear as sementes do DNA dela. Dessa forma, eles vão ter comida à vontade e não terão mais que passar por dificuldades. No entanto, Jonas trai a garota e volta para casa para alertar a cidadela sobre a Jug que fugiu de lá. Após isso, a cidadela tenta atacar a casa de Vesper usando um organismo que se espalha pela casa, mas as duas conseguem sobreviver e o pai da garota diz que ambas devem o deixar e fugir para a Cidadela do Sul, onde Camélia não será tratada como fugitiva, só que Vesper recusa por não querer abandonar o pai dela. Então, o pai diz que já trabalhou para essa gente e que por isso é capaz de lidar com eles. Então, Vesper e Camélia vão até a floresta para se esconder. Mais tarde, os guardas da cidadela chegam lá e começam a revistar a casa. No fim, eles explodem o lugar e eliminam o pai da garota. Vesper até consegue ver a explosão de longe e fica bem abalada. Os guardas também vão até a casa de Jonas e o eliminam, já que ele sabia sobre a existência da Jug inteligente. Em seguida, um dos soldados encontra as duas na floresta, mas Vesper joga um pouco da lama no visor dele e assim consegue roubar a arma do soldado. Porém, ela não sabe usá-la e por isso provoca um inseto na floresta, fazendo com que eles eliminem o soldado. Só que Camélia diz que a cidadela nunca irá parar de perseguir as duas. Por isso, ela dá um beijo em Vesper para fazê-la dormir e em seguida Camélia se entrega para um dos soldados para proteger a garota. Ao amanhecer, Vesper volta para sua casa e planta algumas sementes modificadas no chão. Então, os filhos de Jonas chegam lá e passam a seguir a garota na jornada dela. Eles caminham bastante e começam a seguir os peregrinos, passando por vários locais diferentes. Com isso, Vesper começa a cuidar das crianças e eles finalmente chegam ao local onde os peregrinos vivem. A garota escala a enorme torre e ao chegar ao topo ela consegue avistar a cidadela de longe. Finalmente, Vesper joga as sementes lá de cima para elas se espalharem pela terra e criarem plantações que vão alimentar a população por bastante tempo, acabando com a fome e com a ganância da cidadela. E assim chegamos ao fim de mais uma história por aqui. Se você gostou dessa aventura, deixe um like e compartilhe. Até a próxima. Tchau!